Nos últimos meses tem esse movimento que eu acho realmente muito engraçado vindo da AfD. Eu também me diverti um pouco internamente com isso, que a AfD agora realmente está se posicionando. Ela está na oposição e só precisa, no final das contas, tocar na ferida das pessoas. Agora eles estão se posicionando contra o Irã, ou seja, contra a guerra no Irã, e de alguma forma começam até a ser pró-Gaza. Mas até que ponto eles realmente são isso? A AfD está claramente tentando se apresentar como um partido da paz para, no final das contas, captar esses votos do BSW para si. Ou seja, os migrantes a quem eles acabaram de se dirigir também são 10 milhões neste país. Eles também sentem, no final das contas, essa ferida no Irã ou em Gaza de alguma forma. Eles querem captar mais 2, 3, 4% de votos ali. Sim, isso é possível. Podemos falar sobre o BSW também, se quiser. Trabalhei muito com Sarah Wagenknecht e participamos de vários eventos juntos desde 2009, quando a conheci no Congresso Bancário do Die Linke. O que aconteceu com o BSW é trágico, mas considero que todos esses erros são responsabilidade deles, mesmo com a manipulação eleitoral envolvida. Falaremos disso depois. Não, a AfD não está tentando tirar votos. Se você pensar bem, Tino Chiesa, no início de 2022, defendeu muito rapidamente negociações imediatas com a Rússia. Ele foi difamado como alguém que entende Putin. Acho que isso está muito enraizado no Tino Chiesa. E também entre os membros da AfD no leste, que tem uma relação diferente com a Rússia, onde se dizia que os russos foram embora e os americanos ainda estão lá. Não se tenta se posicionar de forma tática, mas sim são realmente discussões de conteúdo dentro da AfD. Isso, é claro, também existe. Isso me decepciona um pouco, principalmente entre os cristãos da AfD. Eu também sou cristão. Existe algum partido que faça isso? Quem está fechando completamente os olhos para Gaza e fingindo que não vê? Essas são discussões de conteúdo. No momento, Tino Chiesa e Alice Weidel estão firmes nisso. Mas, claro, também há questões aí. Sobre submarinos, sobre influências, sobre lobbies. Sempre há tentativas de inverter isso. Assim como através da mídia, que volta e meia grita que alguém é simpatizante de Putin ou simpatizante do Irã. Como ontem à noite, eu mesmo não tenho televisão, mas ontem eu estava no hotel. Aí assisti ao monitor. Passou uma reportagem muito crítica sobre Gaza. Às vezes isso acontece, mas no geral, quando eu vejo, é assim mesmo. Somos pouco críticos na política oficial, ignoramos essas coisas horríveis em curso, inclusive no sul do Líbano e no Monte do Templo. E isso aqui na Alemanha vale lembrar. Se a gente olhar ao redor, o que está acontecendo na Europa com a Espanha, com a Eslovênia, com tantos países que simplesmente abordam esse tema de forma clara. Acho que nós, na Alemanha, realmente ocupamos uma posição especial. Sempre me pergunto nesse debate. Alice Weidel diz que o artigo 5 da OTAN não é problema e apoia o financiamento de suprimentos. No fim, isso também significaria: sou cientista político, estudei política e economia. Que você também acaba participando de muitas guerras de agressão, Síria, Afeganistão. Eu sempre digo que os refugiados não são um fenômeno natural que de repente aparece às portas da Alemanha. Nós também temos, de certa forma, uma corresponsabilidade por isso no passado e por isso temos que assumir parte da responsabilidade por todos esses fluxos de refugiados vindo na nossa direção. Por exemplo, no Irã, quando o conflito começou, pedidos de asilo cresceram em vários países europeus. Pensei, não é surpresa se isso escalar agora. Teremos outra crise de refugiados iranianos na Alemanha. Há cerca de 10 anos foi publicado um livro de Kelly Greenhill, uma professora da Universidade Cornell. O livro foi publicado pela Princeton University Press. Migração. Migração em massa como arma. Isso já pode ser visto em histórias bíblicas, como quando o povo de Israel foi enviado para a Babilônia, ou seja, expulsões sempre fizeram, infelizmente, parte da geopolítica. Migração. Como vemos agora no sul do Líbano. Uma região está sendo despovoada e em parte bombardeada com fósforo. Horrível. Migração em massa e expulsão como arma, mesmo que agora não seja diretamente a guerra. Esse livro foi lançado em alemão pela editora Kopf e vendeu bem. Após 2 edições, a editora americana retirou a licença. Na Alemanha, o tema deveria ser minimizado, o que era um erro comercial, mas o objetivo era mantê-lo em segundo plano.
essa migração em massa. A migração em massa é usada de forma deliberada como uma ferramenta geoestratégica e geopolítica. Vou contar mais uma anedota. Eu conheço alguém, um empresário musical, que depois disso também se tornou membro da AfD. Você não acreditaria nisso dele, pois tem um visual bem alternativo de músico. Ele estava sentado na estação central, na Hungria, quando os refugiados chegaram lá. Ele viajou com um dos primeiros trens de refugiados até Viena. Depois seguiram até a floresta da Baviera, onde desembarcaram e continuaram a viagem por 2 dias. Ele disse que esses trens de refugiados foram dirigidos por senhoras de ONGs americanas com aplicativos em árabe. Aquilo foi planejado. Com certeza foi planejado. Quero dizer, dá para chamar de teoria da conspiração de novo. Mas antes disso, reduziram a ajuda alimentar nos campos de refugiados e os valores da ONU, ou seja, o valor por pessoa. Existe um bom livro sobre isso, de um Colin McMahon. Ele está totalmente do lado de Israel quando se trata de Gaza e tudo mais. Mas ele pesquisou muito bem sobre George Soros e seu papel nefasto nas revoluções coloridas e também nas questões dos refugiados. Querem desestabilizar através desses fluxos de refugiados e criar uma Europa instável e dividida. Isso, se eu olhar de forma cínica, geopolítica e geoestratégica, está no interesse dos Estados Unidos. Isso é mais fácil de controlar. Isso pode ser usado contra a Rússia. Isso pode ser usado para colocar uns contra os outros. Assim como no Oriente Médio, onde tudo virou um caos e todos se enfrentam, aí vem um Friedrich Merz e fala: eu sempre acho isso uma idiotização da nação. Ele diz que não somos parte da guerra, mas por trás, em Wiesbaden ou em Ramstein, estão sendo entregues equipamentos de precisão para o Oriente Médio. Eu sempre penso assim: nós realmente temos o chanceler mais moralmente corrupto da história do pós-guerra. Será que a Merkel era tão melhor assim? Ela era diferente. Ela era, claro, diferente. Ela era mais esperta, mas eu também me surpreendo com o Merz, como ele consegue em tão pouco tempo dizer o oposto do que faz e como ele fala essas coisas. Quero dizer, ele também se enrola. Em parte, as pessoas percebem isso. Ele é o chanceler mais impopular de todos os tempos. Então, ele exagerou nas mentiras e nas declarações, com essas frases de efeito. Nunca vimos isso vindo de um chanceler. Eu o conheço há muito tempo. Eu tinha expectativas muito baixas quando ele foi eleito, e ele conseguiu superá-las negativamente de forma grandiosa. Muito obrigado. O senhor também acredita que esse é o motivo pelo qual Angela Merkel o manteve sob controle por tantos anos? Porque ela sabia muito bem que ele era uma maçã podre? Sim. Ela o controlou e depois o descartou. Certamente não tinha muita consideração por ele. Ele era ativo no início dos anos 2000. Nessa época, ele também falava muito e se apresentava como um homem de negócios. Ele nunca esteve em uma posição de responsabilidade no sentido de ter que liderar ou construir algo. Ele era um lobista que sempre serviu aos poderosos e ficou rico com isso. Angela Merkel não o manteve pequeno, ela o derrubou e praticamente o empurrou para outro caminho, para uma outra trajetória. Depois ele ganhou dinheiro na BlackRock. Eu realmente acho que isso mexeu com ele, que o impulso de se autopromover o levou a isso. Agora eu preciso assumir esse cargo mais uma vez. Mas dá para ver que ele naturalmente se envolve em tantas contradições e fala tantas coisas que logo se desmascaram e acabam se tornando absurdas. Que ele realmente tem esses índices de pesquisa. Aí ele disse em algum momento que nenhum chanceler federal antes dele foi tão maltratado, que ninguém nunca teve que aguentar isso. E ainda essas lamúrias. Acho que foi a revista Titanic que fez uma montagem com Adolf Hitler. Ele afirmou que era hostilizado mundialmente, teve pensamentos suicidas e nenhum chanceler federal suportou tanto. A Titanic pode fazer isso, claro. Quando você diz que ele ficou rico, estamos falando de 5 a 15 ou de 15 a 30 milhões? Como podemos imaginar isso? Porque o salário sozinho, na verdade, é relativamente baixo para um chanceler federal. Sim. Bom, na BlackRock ele não era chanceler federal. Então, foi nesse período que ele ficou rico, teve vários cargos em conselhos fiscais. Eu nunca me aprofundei muito nisso, mas eu estimo que o patrimônio dele seja de 20, 30, 40 milhões. Eu diria que sim. Quero dizer, ele foi lobista por muito tempo e ganhou muito dinheiro em grandes empresas. Ele deve ter acumulado bastante coisa.
Acho que a filha dele tem uma mansão no sul que custa 4 ou 5 milhões. Não quero falar nada errado. Jens Spahn já insistiu bastante nas críticas dele, inclusive com processos. Por isso, acho que li isso, mas teria que verificar novamente. Eu já entrevistei Marcus Krall uma vez, ou melhor, já fiz várias entrevistas com Marcus Krall. Quero valorizar com certeza o poder das palavras dele. Ele afirmou ou sugeriu que a BlackRock age como gafanhotos e não possui um modelo de negócios real. A intenção deles é levar a Alemanha totalmente à ruína e, no final das contas, privatizar as partes mais valiosas da Alemanha. Isso já aconteceu e restou pouco. No início, a economia alemã era controlada por estrangeiros. Nós também ignoramos isso de forma totalmente ingênua. Todos os outros fazem diferente. A Inglaterra faz diferente, a França faz diferente, os Estados Unidos fazem diferente. Dizem que as indústrias-chave estão na América. A China é diferente e o Japão é um pouco mais aberto. Agora temos na Hungria um primeiro-ministro que também está abrindo as portas lá. Ele diz que quer um governo liberal. Ele quer uma política mais favorável à concorrência. Ou seja, ele está deixando o país livre para ser explorado e tomado por empresas estrangeiras. Divulguei isso hoje cedo no X. Ele veio da Shell. Peter Magyar é lobista da Shell. Agora vamos ver quando a estatal de petróleo húngara MOL, já na bolsa, será totalmente privatizada. Sim, nós temos esse modelo de abutres. Quero dizer, como já disse, a BlackRock já é o maior negócio. Ela possui a maioria das empresas do DAX. Nossas patentes vão para o exterior. São usadas lá por fundos de private equity. Em P3 é só um exemplo. Muitas outras coisas na Alemanha ainda estão avançadas em pesquisa, mas nada mais é implementado aqui. As empresas de médio porte vão para o private equity. Eu diria que a obra está pelo menos 2/3 concluída. Isso é justamente o que sempre apareceu com o EPSI. Máxima redistribuição de dinheiro de baixo para cima e enriquecimento pessoal. E muitas vezes já se sabe dessas guerras anos antes. A pessoa também se posiciona de acordo e ganha tanto dinheiro que acaba se sentindo quase como um deus acima das leis. São algumas dezenas de milhares, 20 mil, 30 mil pessoas que de alguma forma fazem parte dessa chamada elite. Esse também é o motivo? Que eles têm um certo medo da grande massa e por isso impulsionam todas as suas agendas digitais? Por quê? E se milhões forem às ruas? Sempre me perguntei. Por exemplo, na pandemia de corona, todos os protocolos do RKI foram ocultados. Por que não há milhões de pessoas nas ruas aqui? Isso é como um tapa na cara, bem na cara, e mesmo assim, de alguma forma, nada acontece e as pessoas ficam cada vez mais pobres, mas de alguma forma ainda precisa acontecer algo grande. Revoluções surgem quando as pessoas começam a viver melhor, segundo Edmund Burke, considerado o primeiro conservador. Ele afirmou isso em 1800 e foi um importante pensador britânico. Mesmo com tudo piorando, eles estão ocupados demais. Naturalmente, somos mantidos em nossa bolha pelo complexo midiático. Somos entretidos. Neil Postman já escreveu isso há muitas décadas. Estamos nos divertindo até morrer. Isso acontece por causa das bolhas de filtro. Com o mundo digital, isso não melhorou. Por isso, paz de espírito e saúde pessoal são tão importantes. O detox digital é fundamental, como você disse, assim como o contato com a natureza. Por um lado, as pessoas estão pior, mas não tão mal a ponto de realmente passarem fome. Pelo menos na Alemanha ainda não. Por outro lado, temos esse mundo midiático forte, também o digital, mas aí as coisas também se misturam ou mudam. A ZDF está perdendo influência. Os mais jovens, felizmente, se informam por meios alternativos como o YouTube, mas claro, também pelo TikTok, com vídeos curtos, vídeos longos. Isso já não é tão procurado pelos mais novos. Ou seja, aí também está mudando uma realidade midiática. As elites deixaram isso de lado em parte, e aí já existe uma esperança. Então temos muitos. Estamos em um colapso do sistema mundial. Muitas coisas estão mudando agora, coisas estão se reorganizando. Vamos ver. Mas aí também tem a Covid. A Covid é, na verdade, a tentativa de privatizar o corpo humano e transformá-lo em um modelo de negócio, em um modelo de assinatura. Você precisa tomar sua dose a cada 6 meses para manter seu direito de viver. Eu não me vacinei. Isso funcionou muito bem também. Eu fiz testes e tudo mais quando era necessário. Eu morava na Eiffel. Mas é totalmente claro.
Se você basicamente tem a obrigação de provar sua saúde através dessas doses, você se torna um modelo de negócio. O corpo humano, a existência humana, ainda é uma das poucas áreas que ainda não foram totalmente privatizadas, ou seja, transformadas em modelo de negócio. Isso também está por trás da Covid. E eu quero dizer, eu também tenho um certo orgulho de ter influenciado esse debate dentro da AfD. Eu disse imediatamente, eu vou participar. Falei 3 vezes no Querdenken. Eu não faço isso o tempo todo porque preciso equilibrar um pouco as coisas. Eu estive no início de 2020 em Darmstadt com Michael Ballweg, depois, alguns meses depois, em Stuttgart e em 2021, na primavera, novamente em Aachen, e falei 3 vezes no Querdenken. Eu também levei Michael Ballweg para o primeiro evento em Stuttgart, ele também falou lá, e em Colônia, no Porão Conspiratório. Ele também pode ser encontrado no YouTube. E lá também a AfD participou. Alexander Gauland uma vez os chamou de bando ganancioso. Hoje em dia, é claro, eles são profissionais, já têm mais de 10 anos de experiência, mas ainda existem debates de verdade, e até a AfD no começo não sabia direito o que estava acontecendo com a Covid. Eu realmente acredito que contribui bastante para que ela se posicionasse como cidadã e como opositora das medidas contra a Covid. Mas aí vimos o quanto essa privatização interfere em tudo. Isso é um mundo distópico para mim. Ou seja, até mesmo um mundo privado pode ser totalmente totalitário. Também abordo isso no livro Salvem Nosso Dinheiro em Espécie, recém-lançado, sobre como empresas de tecnologia nos tornam modelo de negócio. Você resumiu muito bem. É o modelo de negócio mais perverso, mas também o melhor no fim das contas. Meu medicamento, afinal, é só para um grupo-alvo pequeno. Assim, você tem praticamente toda a humanidade como público-alvo. Mas, de novo, há uma redistribuição de baixo para cima. Isso precisa ser pago de alguma forma, caso o Estado intervenha de alguma maneira. Muitos não percebem que, após cada grande pandemia ou narrativa, acabam um pouco mais pobres. E quanto à expertise em saúde na AfD, nós temos o doutor, temos o professor Homburg. Acho que vocês estão realmente bem preparados porque finalmente fazem perguntas críticas e não seguem tanto o mainstream. Agora você já mencionou seu livro em alguns momentos. Nós realmente vamos colocar o link e mencioná-lo abaixo. Consigo imaginar muito bem que a AfD será a força mais forte em 2029 de qualquer maneira. No melhor dos casos, vai governar sozinha. No pior dos casos, talvez junto com a CDU. No pior dos casos, haverá uma aliança anti-AfD. Teremos que aguentar algumas semanas, meses ou até 1 ou 2 anos até ela desmoronar. Acredito que, quando a AfD assumir o poder, também eliminará esses protagonistas. Quando eu olho para uma senhora Weidel, Merz, Storch, Spahn, no final das contas, na minha opinião, eles estão ideologicamente bem próximos uns dos outros. Exatamente, eu também penso assim. Isso é basicamente a AfD ou a CDU juntas. Eles vão ter meios no poder que os governos anteriores não tinham. Eles vão ter o Palantir, eles vão ter esses instrumentos digitais de controle, e aí todos vão dizer, sim, eles são tão autoritários e intervêm muito mais do que todos esses partidos liberais que existiam antes. Mas se você olhar, por exemplo, em todos os governos estaduais, geralmente a AfD também estava envolvida. Ela apoiou o avanço de toda essa agenda digital. Aí eu sempre penso assim, como um espírito crítico da época, a AfD é uma peça bem pequena nessa engrenagem. Essa agenda digital é impulsionada globalmente. Você precisa acompanhá-la para participar do sistema político. As forças que querem essa digitalização são os estados, são os provedores de pagamento eletrônico, são as empresas de comércio eletrônico como a Amazon e outras, são, claro, também os bancos que cresceram muito durante a Covid. No fim das contas, são grupos de interesse muito poderosos que querem isso. Sempre falamos que a China é autoritária e dizemos não querer isso, mas na verdade todos olham para lá e acham interessante porque também desejam isso. Também vemos isso nos Estados Unidos com as empresas digitais no primeiro mandato de Trump. Por isso, espero que entendam que apoiei Trump por muito tempo e votei nele. Naquela época, pelo menos publicamente, o Trump parecia ser uma pessoa bem diferente. No primeiro mandato, só Peter Thiel apoiou o Trump. E os outros, Amazon, Apple, Meta, Alphabet, todos estavam do lado do candidato ou da candidata democrata na época.
Ahn, Trump atualmente fez uma aliança com empresas de tecnologia. Pode-se imaginar um regime autoritário e populista, ou seja, já se tem uma pessoa populista no topo, nesse caso Trump, que também fala ao povo e alcança uma parte da população. Por trás disso, há grande administração paralela, enfraquecendo muito o Estado de Direito. Um Estado administrativo é legítimo se for bem conduzido. Eu não sou libertário. Também não sou liberal. Isso não. Eu sou conservador. Sou prussiano nesse aspecto. Você praticamente elimina a administração. Você tem acesso direto. Então, aquilo que antes acontecia nas corporações, a gerência intermediária, isso acabou. Agora são todos sistemas integrados. Muitos apenas executam, enquanto poucos decidem no topo. Essa reestruturação já ocorreu em várias corporações. Grandes corporações ainda têm níveis intermediários, mas bem menos que antes. Isso também é feito com estados inteiros e sociedades. Ou seja, esse perigo digital é enorme. E eu sei que em Stuttgart apoiaram a agenda digital. O tema dos direitos civis é incrivelmente importante. A coalizão daqueles que querem impor esse tipo de pauta digital a qualquer custo é muito forte. Você tocou em um assunto onde eu também não sei se vamos conseguir resolver, mas a consciência disso é importante. Talvez mais uma coisa. Em 2014, o tema do totalitarismo tecnológico estava bem em alta entre democratas e também entre social-democratas. Eu escrevi um artigo para a FAZ em 2014. Frank Schirmacher, o editor-chefe na época, havia iniciado uma série de debates sobre totalitarismo tecnológico. Matthias Döpfner e outros escreveram. Americanos, Shoshana Zuboff, a professora. Foi um grupo interessante de pessoas que escreveram. Isso também foi publicado em 2015 pela UTB. Um livrinho, Totalitarismo Tecnológico, no qual também escrevi um artigo. Naquela época o tema foi muito discutido. Eu também fiz o discurso principal em 2014. Fiz um discurso sobre proteção de dados estaduais na Renânia-Palatinado. O encarregado de proteção de dados do SPD estava lá e me convidou. Como eu disse, democratas e social-democratas impulsionaram isso, alegando que empresas de tecnologia têm poder demais. Hoje, ninguém comenta mais. Hoje, ninguém fala mais sobre isso porque elas ficaram ainda mais poderosas. Ninguém tem coragem de realmente tocar nesse assunto. Nós deveríamos tornar esses algoritmos públicos. Na minha opinião, nós deveríamos até mesmo, e o Elon Musk disse isso há alguns anos, impor uma moratória no desenvolvimento de IA. Precisamos de uma agência reguladora que controle e autorize isso. Ninguém ouviu o que ele disse, então falou: vou criar uma IA própria que não seja woke, croc. Mas precisaríamos regulamentar tudo isso de forma muito rigorosa por lei e, digamos, Alphabet. Esse seria o primeiro candidato direto. Apple e Amazon também são afetadas por isso. Elas precisam ser regulamentadas. Nós temos uma posição de monopólio muito forte. Isso precisa ser regulamentado de forma muito rigorosa por lei. Mas no fim das contas, eles fazem o que querem. Você levantou um ponto interessante sobre Elon Musk. Na época, com ele e a OpenAI, havia outro problema. Sua empresa não era tão avançada, e isso impulsionou a moratória de certa forma. Estamos falando dos superbilionários absolutos e, em breve, dos supertrilionários. Li recentemente que Elon Musk já é mais rico do que 40 países juntos. Esses 5, 6 ou 7 bilionários do futuro provavelmente terão mais riqueza que 100 países ou mais. São pessoas comuns. Esses 8, 9 bilhões, onde só se considera uma variável, eu também buscaria poder absoluto, não como você explicou. Talvez algo nobre, tudo OpenIA, ou então tudo open source, ou de alguma forma disponibilizar para as pessoas comuns. Mas eu realmente pensei no ano passado que isso vai ser uma jornada bem selvagem nos próximos anos. A menos que você tenha a possibilidade de colocar seu dinheiro de alguma forma fora da UE, ou investir em bens materiais, ou diversificar de alguma maneira. Agora muitos nos assistem e dizem: estou preso nesse sistema por enquanto, não consigo sair rápido nem levar meu dinheiro para Dubai, Singapura ou outro lugar. Dê pra gente 3 recomendações bem concretas de ações que podem ser implementadas no dia a dia, caso alguém seja empregado ou funcionário público, para que pelo menos se possa aproveitar um pouco de liberdade no cotidiano. Sim, não é fácil.
É bom ter um pouco de reserva para emergências, mas muitos, eu diria o suficiente para 3 meses, mas claro que para muitos isso já é irrealista. Então, pelo menos tenha uma reserva de emergência. Preciso interromper. Quanto dinheiro em espécie o senhor possui? Tenho 200 ou 300 euros na carteira. Costumo sacar uma quantia maior a cada 2 semanas e vou gastando aos poucos. Daqui a pouco já estou voltando para casa. A carteira está quase vazia. O senhor não faz pagamentos pelo celular? Com o celular nunca, com os cartões às vezes. Às vezes nem tem outro jeito. Então, um pouco de dinheiro em espécie. Eu diria também para quem tem uma renda normal, um pouco de metais preciosos. Mas o ouro ficou muito caro agora, não dá mais para especular. Então, se você olhar bem, se olhar para a inflação, o ouro agora não está extremamente caro, embora, claro, visualmente esteja em sua máxima histórica. O ouro de 1980, naquela época chegamos a $900. Hoje, se calcularmos a inflação corretamente, isso seria 10 mil, mas aquilo foi um exagero na época. Com 5 mil hoje já não é mais barato. Então, um pouco de ouro, mas isso também não se faz de uma vez só. Então, a primeira coisa é realmente economizar. Esses foram meus primeiros livros, mesmo quando eu era apenas um funcionário simples ou algo assim, ainda não tinha tanta experiência. Eu preciso guardar um pouco de dinheiro. Isso quase sempre é possível, não para todos, mas em quase todas as situações da vida. Eu preciso começar e fazer com que o dinheiro trabalhe para mim, e não eu para o dinheiro. E mesmo que sejam apenas pequenas quantias, é preciso começar com isso. Não tem outro jeito. Preciso gastar menos do que ganho. Eu também vi muitos que ganham muito bem ou têm altos salários que quase não economizaram nada. Isso, em parte, também é uma questão de mentalidade. Antes, na Alemanha, isso não era preciso. Também não concordo com isso. Por exemplo, antes a enfermeira não precisava se preocupar com a aposentadoria, tinha tudo. Ela podia ser enfermeira, o policial podia ser policial. Infelizmente, isso acabou por causa dessa neoliberalização. Agora cada um tem que cuidar disso por conta própria. Eu não sou nem um pouco a favor desse sistema. Eu acho que deveria haver uma previdência decente dentro de um certo padrão. Ou seja, que alguém cuide disso. Precisamos economizar dinheiro. Reserva de emergência em metais preciosos e em dinheiro em espécie. E então você começa a investir em ações. Criptomoedas não são assim. Criptomoedas são assim, no momento quando algo está tão hypado, eu prefiro não entrar. Pode até investir, mas por favor, não coloque tudo nisso. Eu prefiro ações. Isso é mais chato e mais sólido. É preciso investir. Por isso, meu primeiro livro sobre o tema tinha esse nome. Ele foi lançado há 25 anos. Investir, não poupar. Na verdade, o correto seria investir em vez de caderneta de poupança. Então, eu preciso de ativos reais, e o tema da diversificação, claro, é muito importante. Então, quem puder, eu acho que deveria ter uma conta bancária fora da UE. Claro, de forma legal. Não tem outro jeito. Mas Liechtenstein, Suíça, também Dubai, e o principal é não ter tudo na Alemanha. Pode ocorrer o problema do debanking e sua conta ser bloqueada. Já vimos isso acontecer com muitas pessoas que conhecemos que são excluídas politicamente sem poder participar de nada. Ou Jacques Bode, o coronel suíço, que está completamente bloqueado. É inacreditável o que está acontecendo nesse sistema. Então é assim que você precisa começar a se tornar independente. Mas ativos reais, ou melhor, ativos de investimento, exigem conhecimento técnico. Isso é algo com o qual você precisa lidar por mais tempo. Eu tenho um exemplo. Se você tivesse comprado cada novo iPhone, isso teria dado cerca de $22 mil. 2008 e 2009 foram os primeiros lançamentos. $22 mil. Se, ao invés de comprar o iPhone, você tivesse investido em ações da Apple a cada lançamento, hoje teria cerca de $340 mil. Isso mostra a diferença entre consumir e investir, só que nem todas as ações tiveram o mesmo desempenho que a Apple. Isso é totalmente claro. Mas essa é a grande diferença. Eu preciso começar a fazer o dinheiro trabalhar para mim, mesmo que seja só com valores de 100 em 100. Então, meu filho mais novo já é um acionista entusiasmado. Ele tem 10 anos e está aprendendo. E ele também se diverte com isso. Achei incrível. Aos 18 anos ganhei 3 mil euros do meu padrasto. Ele disse, comece a investir esse dinheiro. Eu transformei esses 3 mil em muito pouco tempo, na época do novo mercado, em 1 milhão.
Eu não entendia ciclos e achava que tudo continuaria igual. Na época tinha EMTV, VCL, depois Psychosystems. Investi, mas tudo desabou novamente. Ainda assim, foi um ótimo aprendizado. Depois, meu padrasto veio falar comigo novamente em outro momento e disse: Simo, comece. Nunca tive problema com renda, só com gastos. Sim, exatamente. Eu conheço isso muito bem. Comece a tomar a decisão financeira mais chata da sua vida. Pare de correr atrás das coisas por medo. Comece a investir em um ETF. Pegue 250 euros por mês. É possível. Foi assim que comecei a investir em Bitcoin. 250 euros mensais. Naquela época, isso foi realmente ótimo. Eu comecei, no momento em que você começa a investir em alguma coisa, a lidar com as informações de forma diferente. Você seleciona de outra maneira, você pesquisa as informações de outro jeito. 250. Depois, em algum momento, cheguei a 20 mil. Agora é uma quantia muito grande. Não dá para falar em liberdade financeira ainda. Então o mercado caiu 64%. E eu fiquei tipo, espera aí. Tinha aquela citação do Costolani ou dos Rothschilds. Comece a investir quando houver sangue nas ruas. Eu ainda tinha uma quantia maior que estava de lado. Aí eu pensei, ok, agora você vai entrar. Agora vou comprar uma parte maior de Bitcoin. Então comprei meus primeiros 3 Bitcoins. Também acabei comprando Solana. Foi assim que me tornei um pouco mais financeiramente livre, apenas por continuar investindo com regularidade. Não busquei aquela moeda grande e explosiva, nem a maior capitalização de mercado. Não tive pressa ou vontade de resultados rápidos. Acho que isso me deixou mais financeiramente livre hoje. Essa é uma história maravilhosa. Quero dizer, você apostou em um ativo muito quente e também estava focado em uma coisa só. Mas como você disse, persistir, se envolver com isso, de certa forma também é meio entediante. Mas então você mesmo, como disse, também tem uma certa noção dos ciclos. Você diz, agora caiu, agora posso reinvestir. É assim que tem que ser.